Vamos lá, então. Então, só rapidamente recordando a aula anterior, então a gente carregou o nosso modelo de dados e, na sequência, a gente, então, apresentou o objeto página e depois a gente começou a construir, então, as nossas interações utilizando o relatório clássico. Então, hoje a gente vai, primeiro, dar um pouco de atenção ainda ao relatório clássico, e depois a gente vai partir, então, para o relatório interativo. Não vou falar mais sobre o interativo agora, porque ele vai ser um longo assunto para a gente aí na sequência. Então, vamos lá, voltando à nossa página da relação de clientes, então, eu disse para vocês que havia 3 maneiras diferentes de fazer esse filtro funcionar. Então, a maneira, aquela mais fácil de ser posta em prática, a gente já praticou, já fez, que é o botão. Então, o que nós vamos fazer para praticar as outras 2 maneiras de fazer o nosso filtro? Nós vamos editar a nossa página da relação de clientes. Aí, para a gente não ter que fazer tudo de novo, nós vamos pegar a nossa região, clicar com o botão direito sobre ela, e tem a primeira alternativa da lista de funcionalidades que aparece ali, é a alternativa duplicar. Vocês podem pegar a região de vocês, podem duplicá-la. Ele não copiou os itens, esse wizard, ele não, nesta release, o wizard não pergunta se ele é para fazer isso e infere que não é para fazer. Em outras releases, ele pode se comportar de maneira diferente. Então, eu vou ter que duplicar também o meu item aqui, porque o item continua sendo obrigatório para eu conseguir filtrar, e não me adianta filtrar 3 regiões, até poderia ser uma regra de negócio, mas aqui o objetivo é demonstrar como utilizar filtros. Então, vou ter cada região com o seu filtro. Então, vou duplicar também esse item de página, só que ele vai pertencer, então, a outra região, e não à região atual. Então, o velho arrastar e soltar funciona aqui dentro da interface do Apex. Vocês só pegam o item, arrastam para a região que fica abaixo, ou, se quiserem, vocês vêm aqui no item, procuram lá dentro da propriedade, do conjunto de propriedades layout, qual é a região, e podem escolher a última região da lista. Isso aqui ele vai botar em ordem numérica sempre. Então, apesar de ser... Laurice, Oi? você duplicou ali a região, você criou uma região abaixo, como foi que você fez que eu me perdi aqui? Isso, eu dupliquei a região e ele criou uma nova região. Quando eu digo duplicar, ele duplica exatamente todas as propriedades. Isso significa que a definição de começar em uma nova linha também continua válida, a não ser que eu ordene o contrário. Então, sim, eu dupliquei a região e ficou uma abaixo da outra aqui. Então, na minha segunda região, eu tenho, então, o meu segundo item de filtro. Primeiro, eu vou reformar aqui a cláusula where, para procurar pelo estado underline 1 e não mais pelo estado. Então, só preciso acrescentar aqui no meu where o underline 1. Então,
Podem fazer esse ajuste aí também. E agora nós vamos, então, para fazer esse filtro aqui funcionar, nós vamos até o nosso item e a gente vai mudar o comportamento do item quando ele tiver alteração de valores. Isso não é uma propriedade comum a todos os itens, somente alguns tipos de itens têm essa propriedade. Não recordo de todos agora, mas temos aí o Select List, temos o Radio Group. Esses dois eu recordo que a gente tem como fazer a nossa página reagir a uma modificação utilizando somente propriedades do item, sem precisar de objetos adicionais. E no exemplo anterior, a gente precisou utilizar o objeto botão para fazer o nosso filtro acontecer. Então, no nosso página underline estado underline 1, continuamos tendo a select list, vai listar os mesmos estados que temos lá na outra lista. O label continua sendo estado e logo abaixo temos seedings. Dentro dos seedings temos um atributo só, ação da página quando o valor for selecionado. Então, se vocês abrirem essa lista de valores aqui, temos todas essas alternativas aqui, sendo que para o que a gente pretende fazer agora, a gente vai utilizar aqui a alternativa Redirect and Set Value. Logo depois do Submit Page, temos então o Redirect and Set. E agora a gente tem então, sem necessidade de botão, podem executar a página de vocês. Eles vierem aqui na segunda região de vocês, selecionarem um estado, ó, deixa eu só desligar o alerta lá, voltar aqui na minha página, procurar pela propriedade aqui Warn on Unsaved Changes e vou dizer aqui que não, para ele não ficar disparando aquele alerta lá. Executar novamente a minha página. E agora, a minha segunda região, ela independe de um botão para fazer o filtro acontecer. Então, quando a gente está trabalhando com Select List, com Radio Groups, e a quantidade de filtros não for absurda e nem a quantidade de respostas for absurda, isso é uma alternativa bem válida para atalhar, para diminuir o tempo de resposta que o usuário vai ter no comportamento do relatório dele em fornecer o que ele está solicitando. Diga, Eduardo. Eu não vi onde você marcou aquela opção para ele não dar o refresh, não perguntar se quer sair da página. Ah, o alerta? Isso. Objeto página. Da página? Isto. Ah, tá. Daí lá no terceiro grupo ali, Navigation. Warn. O grupo, na verdade, Navigation. Tem lá, depois do cursor Focus, tem Warn on Unsaved Changes. Aí ali você coloca que não. Ok. Perfeito. Então, esta é a segunda maneira da gente fazer o filtro de dados em um report. E existe ainda uma terceira maneira, que a nível de usuário, com certeza será a preferida, mas que a nível de desenvolvimento ela é um pouco mais complexa de ser implantada, e também a nível de banco de dados a gente tem que
dar um pouco de atenção como é que a gente vai lidar com a questão de que ela sempre entregue o volume de dados corretamente. Então, vamos lá. Diga, Newton. Nessa cópia que você fez, você mudou alguma coisa no where? Porque eu acho que eu perdi. Eu Sim, fiz um sim. Só mudei o nome do item dentro do where. Que agora eu tenho 2 itens estado na minha página também, então eu tenho que filtrar o segundo relatório pelo segundo item. Aí você alterou isso lá na relação dos clientes aí. Na cláusula where da segunda Ah, região. estado 1, tá, beleza. Foi aí que eu não fiz. Então, obrigado. Terceira alternativa. Vamos duplicar o primeiro aqui novamente. Duplicate. Aí o terceiro ficou entre o primeiro e o segundo. Não tem problema, a gente ajusta depois para funcionar corretamente. Vamos duplicar novamente o nosso item, isso também vai ser necessário. Vamos arrastar o novo item para a nova região que acabamos de criar. E vamos reformar a cláusula where da nossa nova região para o nome do item correto. Agora, vamos lá. É uma dúvida que já surgiu da parte de vocês em momento anterior, a questão de a gente fazer acontecer as coisas em tempo de ação do usuário que não o submite. E haja tipo um monitor na tela aguardando por determinadas ações e provocando reações em cima dessas ações. Então, isso lá no Forms vocês conheciam por triggers. Tinham lá dezenas de opções de triggers, inclusive a opção custom, em que vocês podiam definir novos eventos a serem monitorados, e vocês faziam o form de vocês reagir de acordo com eventos que iam acontecendo em tela. Dentro do Apex, isso atende pelo nome de ações dinâmicas. Então, lá na frente, na terceira semana do nosso treinamento, a gente vai conversar bastante de ações dinâmicas. No treinamento avançado, a gente vai retomar ações dinâmicas com exemplos mais complexos. Aqui hoje nós vamos, então, fazer um pequeno exemplo, uma pequena introdução, só para deixar a funcionalidade do refresh já devidamente apresentada para vocês. Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai ajustar os nossos objetos de maneira que, quando o usuário clicar aqui, sem a necessidade de redirect ou submit ou botão, a nossa página capte que houve uma alteração e que ela reaja a essa alteração. Então, como é que a gente faz isso? Vamos editar aqui. Onde vai estar o que a gente pretende monitorar? No nosso item de página, certo? É nele que a gente vai ficar dando atenção, digo, agente código, agente ação dinâmica, a gente vai ficar esperando o usuário mexer aqui e quando isso acontecer, o nosso código vai reagir. Então, botão direito sobre o nosso item estado 2,
E a segunda alternativa da nossa lista lá no alto, Create Dynamic Action. A ação dinâmica de vocês, ela deve ter um nome. Então, podem dar nome ali de atualiza report. Sobre todas essas propriedades aqui, a gente vai falar lá adiante quando a gente abordar com mais detalhes as ações dinâmicas. Agora, o que nos interessa é o que nós vamos monitorar no nosso item P4 estado 2. E que nos interessa captar aqui, quando o usuário fizer o quê? Quando o usuário alterar o valor. Se o usuário fizer isso aqui, trocar de São Paulo para São Paulo, a gente não precisa promover nenhuma reação. Agora, quando ele mudar de São Paulo para um outro valor, ou de um outro valor para São Paulo, ou de outro valor para outro valor, a gente vai montar, então, uma reação. Então, o evento que a gente vai monitorar aqui, inclusive é o default, é o change. Lá na frente a gente vai praticar mais alternativas dessas que estão aqui, hoje não. Então, hoje fica aqui o evento que está sendo monitorado é o evento change. Change de quem? De um item. Qual item? P4, estado 2. Pronto, fiz todo o meu monitoramento. Então, estou definindo que quando houver uma alteração no item P4, estado 2, eu vou comandar uma reação. Diga, Renato. Ô, Maurício, onde é que tem esse evento change aí? Qual é o escopo mesmo? É no eu tava fazendo No aqui. cabeçalho da ação dinâmica aqui. Ah, pronto. Ok. Dúvida continua, só manter a mão levantada. Obrigado. Capaz. Então, definimos que vamos monitorar a alteração do item P4 estado 2 e já configuramos isso na nossa ação dinâmica. E abaixo, então, vem a nossa reação. Hoje a gente não vai falar do false, tá? Hoje a gente vai se manter somente no true, lá adiante a gente vai falar de false. Então, quando houver a alteração, quando isso aqui acontecer, qual vai ser a nossa reação? Então, aqui temos, então, a lista de opções de reação, uma lista bem extensa aqui, em que também a gente vai voltar oportunamente e explorar mais alternativas. Hoje a gente vai procurar aqui a opção Refresh, que é atualizar. Então, temos aqui o nosso refresh, que vai ser a nossa reação. Manter paginação, isso aqui é uma novidade. Então, se ele vai tentar, tipo, os reports, a gente não chegou a ver no nosso report ali, porque a gente estava exibindo todas as linhas sempre. Então, a gente não estava exibindo paginação, mas não é interessante manter a paginação, porque quando a gente aplica um filtro, a gente não sabe quantas páginas vão resultar. Então, não vou usar essa opção aqui. Refresh quem? Affected Elements. Então, quem é que a gente vai atualizar? Região. Qual região? No meu caso, a segunda relação de clientes.
E lá no rodapé, rodapé não, aqui continuando nas propriedades, se é para executar na inicialização da página ou não. Então, isso aqui é o fluxo de trabalho do usuário de vocês que vai resolver se isso aqui é aplicável ou não. Aqui, para nós, nesse momento, não é necessário, mas isso não é uma verdade absoluta. Vamos testar? Vou olhar aqui, Rio de Janeiro, RS, São Paulo, todos, não está funcionando. Deixa eu mostrar para vocês por que não está funcionando. Ou melhor, está funcionando, mas está obtendo sempre a mesma resposta. Está obtendo sempre a resposta P4 estado 2 is null. E quando is null, mostra todos, né? Então, deixa eu mostrar para vocês por quê. Vamos olhar a nossa seção aqui. A gente tem 3 itens na nossa página. O que nos interessa está sem valor, porque ele ainda não teve um processo de envio do valor dele para a seção. Então, enquanto ele não aparecer aqui, ele não será aproveitado por nenhum objeto que queira consumir o valor dele. Vai aparecer lá o valor sempre nulo. Então, a nossa query, nesse momento, essa query aqui, esse where aqui, ele está sempre caindo no NVL. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso exatamente aqui na própria região. Logo abaixo da where clause, temos ali um outro atributo da região, page items to submit. É justamente essa questão de qual item da página eu preciso enviar para a seção para obter a resposta satisfatória para esta região. Então, aqui que a gente vai escolher, então, Page Items to Submit, a gente vai pegar aqui o P4 estado 2, que é o item que nos interessa, e a gente vai testar novamente a nossa rotina. Vamos alterar novamente o estado aqui. Opa! Aqui, ó, dessa vez. Eu fiz. Sessão, exibir estado da sessão. Diga, Oscar. É que não setou lá na região para ele reagir conforme o item. Não entendi. Eu acho que ele não está filtrando porque não colocou na região para ele reagir conforme a mudança do item. Vou só nomear as minhas regiões aqui, porque eu acho que o problema é esse. A ação dinâmica, até prova em contrário, está correta. 2 aqui. E 3 aqui. Salvar. E agora deixa eu conferir a minha ação dinâmica. A minha ação dinâmica está errada. Aqui, ó. Qual região ele está tentando atualizar? Região relação de clientes 3. Não tem nada a ver com ele, que ele vai continuar não enxergando. Então, aqui eu me deixei iludir de que a ordem dos objetos era a ordem correta e que eu estava escolhendo a região correta. Então, vamos ajustar aqui. E vamos testar novamente.
Você ajustou aonde? Só um instante. Já volto lá. Aqui, ó. O que tinha acontecido? Quando eu abri a lista de valores de regiões aqui, eu tinha 3 nomes iguais. Eu inferi que o primeiro era primeiro, que o segundo era segundo e que o terceiro era terceiro. E isso não era verdade. O que estava em segundo aqui era o terceiro. Ele estava utilizando ordem de created e não ordem de exibição. Então, eu tinha mandado atualizar a região errada. Então, quando eu ajustei os nomes para os nomes serem diferentes, eu pude ver aqui que eu tinha selecionado a região errada. Não, perfeito. Isso no Forms eu acho que não acontece não, porque eu acho que ele dá problema de compilação. Ah, tá, ele não permite objetos com o mesmo nome? Não. No Apex isso nunca, a nível de nome de região, isso nunca foi problema. Mas sujeito a esse tipo de confusão. Form seria tipo ter 2 forms com o mesmo nome dentro do mesmo frame. Na verdade, 2 blocos com nomes diferentes e você ter campos vinculados àquele bloco com nomes iguais e você não colocar referência. Bloco 1, ponto, o nome do campo. Se você não botar o bloco 1, o bloco 2, o nome do campo, ele vai dar erro. Sim. Então, agora sim, funcionando, então, o meu filtro por ação dinâmica. Por que eu digo que o usuário vai preferir este? Deixa eu só tirar os outros 2 da exibição para vocês verem como isso é suave para o usuário. Aqui está dando uma movimentação na tela porque a outra região vai mudando de posição em função da quantidade de respostas desta. Eu só, por alguns instantes, tirar as outras 2 regiões da tela para vocês poderem ver como acontece de maneira não agressiva aos olhos do usuário a atualização de dados por ação dinâmica. Ó, é bem menos escandaloso, vamos dizer assim, quando é feito por ação dinâmica. Então, estas são as 3 alternativas que a gente tem para utilizar filtros nos nossos reports. Diga, Oscar. Eu só não peguei onde é que muda para ele não ficar pedindo para atualizar. Quando você muda o filtro, ele abre um pop-up, né? Ah, o alerta? Isso. Avisando que tem coisa não salva? Isso. Aqui, ó, no objeto página. A página. Isso. Sim. Aí lá no objeto página você tem um atributo chamado warn on unsaved changes. A partir do momento que vocês vão decorando o nome das propriedades, quando vocês não sabem o nome da propriedade, só um instante, Renato. Quando vocês não sabem o nome da propriedade, fica difícil vocês utilizarem algum filtro, porque vocês ainda não lembram o que querem encontrar. Agora, a partir do momento que o nome se tornar familiar, vocês só vêm aqui no filtro, aqui no alto, começam a escrever e ele já vai reagindo automaticamente. Então, é essa propriedade aqui que no caso, você precisa modificar aí de sim para não. Diga, Renato. Laurice, é só uma dúvida rápida. Você colocou dentro do seu bar relação de clientes e relação de clientes 2, não foi isso? Isso. Eu acabei não colocando 2 aqui, ficou 2 relações de clientes com o mesmo nome, mas está funcionando normal.
Isso é uma questão só de depois não dar confusão na hora que você for selecionar o que vai ter o refresh ou não, né? Mas ele realmente não dá problema, né? Não, não. Isso não é um problema se duas regiões tiverem o mesmo nome. Ok. Finalizada essa parte, então, antes da gente continuar para a próxima página, antes da gente começar a falar de reporte interativo, nós vamos começar a organizar o nosso menu. O nosso menu ele vai começar a engordar, e a partir do momento que ele começar a engordar, a gente vai começar a confundir as entradas, porque a gente tem um modelo de dados bastante enxuto aí, então, próxima coisa que a gente for construir já vai de novo receber o nome de relação de cursos. Então, para a gente manter o nosso menu organizado quanto a isso, porque aqui também a repetição não é um problema, então a gente vai agrupar as nossas entradas de menu. Vamos lá. Vamos editar a nossa aplicação. Primeira providência, a gente vai olhar, a gente vai conferir quem é o nosso objeto menu. Onde é que a gente verifica isso? Dentro das propriedades da aplicação, dentro do, acho que é do User Interface, os ícones, aqui, ó, Navigation Menu. Então, aqui, ó, ele está dizendo que sim, que é para exibir o Navigation Menu. A informação que eu preciso agora é essa aqui. Qual é a lista, o objeto lista, que eu já vou apresentar para vocês agora na sequência, está sendo utilizado para formar o nosso menu. Ele está me dizendo, isso aqui é uma atribuição do próprio Wizard, tá? Essa lista aqui, ela nasce com a aplicação, ela nasce com a entrada home, quando a gente utiliza o Wizard. Então, vamos lá. Já vimos qual é o objeto que está sendo utilizado. Agora, nós vamos lá nos nossos componentes compartilhados. Primeira visita nossa aos componentes compartilhados. E a gente vai procurar pelos tipos de objetos lists. Lá na esquerda, Navigation and Search, temos aqui a opção Lists. Já tem uma pequena ajudinha aqui dizendo que tem duas listas. Então, vamos entrar aqui nas listas. E aqui, ó, Navigation Menu é o objeto que a gente está procurando para fazer ajustes. Então, vamos clicar sobre ele. Como é que a gente organiza as nossas entradas de menu? Imagino que isso seja mais ou menos igual para todos. A gente organiza menu por subordinação ou por fracionamento em unidades menores. No nosso caso, nós vamos utilizar a subordinação. Então, se a gente olhar o menu que a gente já está utilizando aqui no alto, vocês podem ver que App Builder tem entradas filhas, tem uma filha com mais filhos, então a gente vai montar uma dependência igual a essa aqui. SQL Workshop temos as mesmas funcionalidades, o mesmo comportamento. No Team Development temos só um nível filho. E no Gallery tem só a entrada principal. Se a entrada principal tem ou não uma URL, isso é a critério da regra de negócio. Aqui, no caso, a entrada principal também tem uma URL. No nosso caso, ela não vai ter uma URL. Então, vamos lá. Falando em entrada principal, eu preciso, então,
criar uma entrada principal, porque eu não tenho uma entrada master, digamos, para as minhas relações. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? A gente vai criar uma nova entrada na nossa lista. Create list entry. Ela não é filha de ninguém, essa entrada que a gente vai criar. Então, aqui no parent list, a gente vai deixar em branco. A gente vai atribuir um ícone a ela, não é obrigatório, mas depois, quando a gente ajustar para receber, para exibir somente ícones, então quem não tiver íconezinho não vai exibir nada. E o label da nossa entrada de menu vai ser relatórios clássicos. E se a gente vier a fazer um outro relatório clássico ainda, a gente vai acrescentá-lo também nesse menu master aqui. Uma entrada de lista, ela precisa ter um ajuste de navegação. A gente espera que qualquer clique numa entrada de lista promova, cause uma navegação. Então, isso a gente vai definir abaixo aqui, onde diz target. Não tem nada a ver com o nome da escola, tá? Do conjunto de atributos mesmo. Olha o tipo de navegação aqui. No nosso caso, como vai ser uma entrada vazia, é no target. Se vocês ainda estiverem utilizando o Internet Explorer ou releases mais antigas do Edge, em vez de no target, vocês pegam aqui e definem aqui que é URL e colocam aqui a URL hashtag. Isso significa a mesma coisa que no target, só que o Internet Explorer nunca entendeu o no target. Ele sempre falhava quando a gente utilizava. Então, enquanto ele existia, a gente não utilizava essa opção. Então, aqui a gente só põe no target e nada além aqui. Isso, criar a minha entrada de lista. E agora, as minhas relações de clientes e de cursos vão ser filhas desse cara aqui. Então, para eu definir, para eu ordenar essa filiação, eu tenho que clicar. Deixa eu ver se edita aqui. Não, não edita aqui. Algumas coisas são editáveis por aqui, essa não é uma delas. Então, na relação de clientes, eu vou editar aqui, vou dizer que o parent entry dela é relatórios clássicos. Diga, Eduardo. Mudou? Eu dei o create, ele falhou, aí eu dei o voltar, aí quando eu voltei, aparece 2 vezes a entrada, o mesmo número. Clica sobre uma delas e dá o delete. Ah, tá, ok. Só clicar, abrir e dar o delete. Ok. Isso. Ok. Acontece dele receber 2 vezes a ordem apply changes. É aquilo que eu falei para vocês na aula anterior da propriedade da página lá do Enable Duplicate Submission. Isso também previne 2 cliques no botão. Como aqui a gente não tem esse recurso, então aqui, se o ambiente travar e a gente não tiver certeza, eventualmente a gente pode ser vítima de um duplo clique, mesmo que não intencionalmente. Então, a minha entrada relação de clientes, ela passa a ser filha de relatórios clássicos.
Para não ficar uma redundância de palavras, agora que a entrada de menu ela tem uma entrada superior, então eu vou deixar só a palavrinha clientes aqui. Isso visualmente fica mais organizado. Já sei lá que eu vou encontrar um relatório clássico. Eu vou encontrar um relatório que ele será clássico, então eu não preciso ficar repetindo, ó, é um relatório de clientes. E a nossa relação de cursos, a gente vai fazer, então, o mesmo ajuste. Ela passa a ser filha do relatórios clássicos e o label dela passa a ser somente cursos. Diga, Pedro. O meu curso ficou quando eu criei, ficou tudo embaixo de cliente, porque eu acho que na hora que eu criei, em vez de eu ter essa atenção, eu coloquei cursos no mesmo nível de cliente. Se estão no mesmo nível, então aqui vão aparecer os dois com a mesma entrada pai ou nenhuma entrada pai. Tá tudo vinculado a cliente no meu caso aqui. Ah, Tá, vamos lá. Você tem quantas entradas de menu? 4 agora? Não, home, relatórios clássicos e clientes, 3. Você tem 4 porque você tem cursos. O meu curso ficou dentro da mesma... Você nomeou, na verdade, você renomeou a sua entrada cursos para relatórios clássicos, provavelmente. Não, quando eu criei lá chama page, né? Não sei se chama page. Ah, tá, você não criou a entrada de menu. Isso, eu criei lá, exatamente. Uhum. Mas está tranquilo, aí eu sigo É aqui. só pegar, aproveita que está aqui, Create List Entry, define aqui que ela é filha de relatórios clássicos, põe aqui o label, eu só vou mostrar para você, eu não vou finalizar, tá? Estou criando uma nova entrada na minha lista, ela é filha de relatórios clássicos, ela vai ter o label de cursos, e no meu caso, ela faria a navegação para uma página nesta aplicação, e nesse caso aqui, a página 6, no meu caso. No seu caso, daí você escolhe a sua página. Aí já fica certinho o seu menu também. Mas nesse caso aqui apareceu só a Global Page, a Home e a relação de clientes. Ah, tá, você não tem a relação de cursos, então. Isso, exatamente. Porque cursos eu botei no mesmo nível de relação de clientes. Ah, tá, você botou na mesma página. Isso. Perdão, não tinha entendido. Aí no final da aula eu vou compartilhar a minha aplicação com vocês, daí se você quiser pegar a minha aplicação como ponto de partida para a próxima aula, já com tudo isso devidamente organizado, pode ficar bem à vontade. Feita essa arrumação toda, então, vamos ver se ficou do jeito que a gente gostaria. Ó, temos aqui, então, a nossa entrada Home, e continua navegando. Temos a nossa entrada Relatórios Clássicos, que não vai para lugar nenhum, ela é uma entrada inócua. E quando a gente abre os filhos dela, temos aqui, então, clientes e temos cursos. Então, meu menu está arrumado. Só que ainda falta arrumar no menu, que até a release anterior, era comportamento default, é que quando a gente recolhe ele, fica visível o ícone aqui, ele não desaparece por completo. Então, vamos ajustar essa propriedade também. Isso a gente vai fazer na nossa aplicação, lá nas definições da aplicação, de novo lá no User Interface,
E lá na nossa definição do Navigation Menu, temos alguns ajustes que a gente pode fazer. A gente poderia mudar a posição dele na página, ele poderia ser side, ele poderia ser top, ele poderia ser top mega, os demais vai dar besteira, porque é uma lista prévia de templates que atendem outras finalidades, então não são aplicáveis para o menu. Então, as alternativas que funcionam aqui é o side, o top mega e o top somente top. Top navigation no caso, top navigation menu. Abaixo temos ali o Collapse Mode. Vocês abrirem ali, Collapse Mode, tem a opção Hidden, tem a opção Icon. Diga, Renato. Laurício, eu só me perdi aqui quando você entrou na application, no editor, aí tem para mim aqui application, no meu caso aqui é 284, né, não é 27 como a sua, aí tem show all, name, onde é que tá esse navigation? Desce aqui no navigation menu que você tá aí, onde é que eu tô aqui? Name properties, aí tem aqui a availability, aí só que eu não tô achando o navigation. Perdão. Aqui, né? Você está aqui. Isso, eu tô aí. Troca tab lá no alto para User Interface. Ah, tá, é isso. Ok, obrigado. Capaz. Aí localiza novamente aqui, então, o Navigation Menu. E o Collapse Mode, em vez de Hidden, passa a ser Icon. Não preciso mexer em mais nada aqui nas definições. Apply. Você não tá no Navigation Menu, não. Eu? Foi. Tá falando comigo, José? Isso, pra mim não tava mostrando o Navigation Menu ali. Você não tem a opção Navigation Menu dentro do User Interface, isso? Não, no seu ali, ó, ele não tá marcando o Navigation Menu, não. Tava show all. Ah, tá, mas... deixa. Tá. Você também não deve ter alterado a tab de exibição aqui. Não, o meu tá certo. Eu que tava vendo aqui diferente. Beleza. Tudo salvo aqui, então. Agora, se eu der um reload aqui, ó, começar a aparecer os iconezinhos aqui para eu fazer a navegação via ícone. Óbvio que quem tem filho, não sei que o pai tenha a entrada associada, a navegação associada também. Quem tem filho depende obrigatoriamente de abrir e escolher a opção correta. Dúvidas até aqui? Nenhuma grande novidade. Então, rapidamente, 10 minutinhos de teoria aí, antes da gente dar o próximo passo para o nosso reporte interativo. Diga, Henrique. Oi, Laurício. Eu acabei abrindo a aplicação aqui e cliquei no íconezinho da vista. Esse íconezinho abaixo aí do home, não apareceu embaixo os submenus. Enquanto está só o ícone? Quando você clica aí. Para mim aqui também não, ele está inócuo. Os que têm filhos é só depois que eu abrir. Ele até... Ele só tá abrindo esse de cima aí, já tava. Isso, ele até, aqui ó, mudou o comportamento. Eu clico uma vez, ele abre os filhos, eu clico outra vez, não, ele até mantém aberto, ele realmente não faz... Ele mantém os ícones, mas você clica no ícone e ele não abre, não é isso? Exato, quando a entrada é inócua, não acontece nada. Tá bom, tá ligado, obrigado. Então, esse é um pequeno detalhe aí que a Oracle poderia ajustar na questão de que exibisse também os ícones dos filhos, para que essa navegação permanecesse disponível, mas ela está exibindo somente o primeiro nível, quando a gente tem subordinação. Então, vamos lá. Falta eu apresentar para vocês ainda alguns conjuntos de atributos.
Então, eu vou pegar aqui na minha página 4, vou pegar a minha primeira região lá, e vou apresentar rapidamente para vocês. Ontem, na terça-feira, a gente falou com detalhes do tipo de objeto página, então hoje vamos falar do tipo de objeto região. As nossas regiões, todas elas vão ter aqui a região, os atributos, e algumas delas podem ter também uma tab aqui de impressão. Não vamos conseguir fazer impressão aqui, porque não temos um servidor de impressão acessível para o Apex, mas só para avisar que a opção pode aparecer ali, se for o caso. Então, a nossa região, ela tem um nome, que a gente já utilizou. Aqui, novidade do Apex 24.2, existe distinção entre nome e título. Até o Apex 24.1 não havia título, então tudo era pelo nome. Então, atualmente, a gente poderia ter um nome XYZ aqui, e o título com aquilo que a gente gostaria que o usuário visse, e isso vai funcionar perfeitamente. Então, o usuário vai, no caso, no exemplo que eu fiz aqui, o usuário vai continuar vendo relação de clientes 1 aqui, ó, apesar do nome da região agora ser outro. Quando não tem título, ele automaticamente, dentro do template, ele faz o NVL para o nome. Então, vai levar algum tempo até a gente se acostumar com essa novidade, mas era uma reivindicação antiga, finalmente foi atendida pela hora. Aqui sobre os tipos de região a gente já falou, a gente vai voltar aqui, a gente vai praticar isso ao longo dos dias aí. Todas as nossas regiões, elas têm um source, mesmo que ele seja estático. Não é o habitual que seja estático, mas o que a gente fez na primeira aula, o source era estático. E durante o treinamento Fundamentals, a gente vai trabalhar só com o Local Database. Daí, daqui para frente, começa a mudar um pouquinho. Eventualmente, não vai ser Table View, eventualmente, quando for uma região Form, isso aqui se torna um pouco diferente. Mas source, basicamente, significa a fonte dos nossos dados. Aqui, quando a gente for trabalhar com links, depois temos a opção de ter How ID nas nossas linhas, principalmente para utilizar como coluna de link. No Form Master Detail, ele vai fazer isso por conta própria, para a gente ver isso funcionando. Então, não precisamos dar atenção agora. Cloudflare, eventualmente, quer dizer, quase sempre, mas poderia não ter. Se for uma query, o que muda? Vem tudo para cá, continua tudo igual, só que em vez de ter table e um where separado, a gente tem a query aqui para trabalhar da mesma maneira que a gente trabalharia a query em outro lugar qualquer. Então, quando precisar de join, quando for utilizar dados de diversas tabelas, aí nunca pode ser a opção table, sempre vai ser a opção query, ou, na pior das hipóteses, lá no treinamento avançado, a gente vai trabalhar com essa outra opção aqui, em que a própria query pode ser dinâmica. Quando a gente vai utilizar isso aqui? Quando a nossa tela tiver muitos parâmetros. Então, para não ficar botando NVL em tudo e deixar a nossa query muito pesada de ser executada, ocasionalmente, a gente recorre ao function body returning query e a gente monta a query dinamicamente. Vocês devem fazer no Forms também com bastante frequência. O Items to Submit a gente já falou. O Optimizer Hint nada mais é do que aquele antigo conceito de hint, que surgiu, acho que lá no Oracle 9, né? O hint vem lá do 9, em que o desenvolvedor ele pode
obrigar o banco de dados a utilizar determinado plano de execução com base em um índice ou em hints pré-existentes do próprio banco. O order by, quando for... A sintaxe aí é a mesma? Oi? A sintaxe aí do índice é barra, asterisco, mais... Tá aqui os exemplos, ó. Deixa eu só ver se tem um exemplo de múltiplos hints. O index, e daí aqui menciona qual é o index. Aí aqui temos o with PL-SQL. Então temos aqui o force bind, ele, eu esqueci o nome dele agora, do hint que obriga o Oracle a interpretar como bind tudo que é incógnito na query. Isso aí eu precisei aprender muito a respeito por questão de 2 meses atrás, quando a gente estava tendo, num dos nossos clientes, estava dando estouro de manhã, de tarde e de noite de shared pool. Então, estava acontecendo, tinha lá uma query executada algumas dezenas de milhares de vezes e não estava sendo considerada como a mesma, não estava utilizando os parâmetros de entrada como bind. Então, a cada vez que executava, era uma carga a mais em shared pool e a cada pouco estourava. Por isso que eu aprendi tanto sobre essa questão daquele hint, eu só esqueci o nome dele agora, e força a query quando encontra qualquer notação de bind, ela vai entrar para o shared pool com a notação de bind e, nesse caso, ser reaproveitável, isso já vai ser automático. Quanto à sintaxe, tem aqui os exemplos de como fazer. Order by. Aqui a gente pode, então, fazer order by a nível de query, ou também, no caso do report clássico, a gente tem o order by como propriedade da coluna. Então, raramente a gente vai utilizar por aqui. A gente vai utilizar quase sempre como atributo de coluna ou dentro da query. A sequência de exibição da nossa região na tela. As regiões podem ser filhas umas das outras, como a gente fez lá no nosso menu, por exemplo. Por que uma região precisa ser filha? Por que regiões precisam ser filhas umas das outras? Imaginem a seguinte situação. Eu quero essas 3 regiões aqui. Eu quero uma delas alinhada à esquerda e as outras 2 do lado dela à direita. Então, eu tenho 2 maneiras de fazer isso. Eu pego a região da esquerda, e depois eu coloco as outras 2 do lado dela, dentro da mesma linha, e faço uma tremenda intervenção CSS para jogar uma abaixo da outra ali, de maneira que elas pareçam estar uma abaixo da outra. Ou poderia fazer essa mesma intervenção CSS, colocando a terceira região em uma nova linha e forçando ela lá para a direita, utilizando o CSS. Ou, no caso das regiões filhas, eu teria a minha região à esquerda normal, eu teria uma região invisível na direita, e as outras 2 regiões eu colocaria como filhas dessa região invisível em linhas diferentes. Então, esse é uma das utilidades das regiões pais, regiões filhas. Também, quando você tiver questão de condicionamento ou de read-only, também, se você precisar repetir muitas vezes, e a condição for exatamente a mesma para diversas regiões, você pode encapsular todos os alvos dentro de uma região invisível e aplicar tanto a condição de exibição, se for essa a regra de negócio, ou o read-only, se for ele a regra de negócio,
para a região invisível. Então, essa é outra utilidade das regiões invisíveis. Fora isso, se vocês quiserem ter uma região sem template, por exemplo, vocês têm uma região parâmetros aqui, digamos que vocês precisassem aqui de 10 parâmetros na relação de clientes de vocês, aí vocês colocariam o report como filho de uma região estática que conteria todos os parâmetros de vocês. O report ele não teria um template e ele seria exibido, então, como se ele estivesse colado nos parâmetros. Ele não teria esse intervalo que a gente está vendo aqui. Então, funcionalidades de colocar uma região dentro da outra. Slot é o ponto de exibição da região dentro do HTML. Então, temos ali o body, que vai ser quase sempre a nossa alternativa. E todas essas demais alternativas, se vocês olharem ali para a região central da página, vocês vão encontrar ali banner, after logo, before navigation, after navigation, top navigation, breadcrumb, full widget. Todas essas opções estão ali. Tudo isso são slots dentro da página de vocês, em que vocês podem fazer com que os objetos de vocês sejam exibidos. Start New Row foi aquela brincadeira que a gente fez lá na primeira aula sobre posicionar as nossas regiões uma do lado da outra. Row CSS Classes, aqui vocês conseguem, em se tratando de um report, vocês conseguem personalizar a borda da linha de vocês. Column e column span, a gente já brincou com isso lá na primeira aula. Column CSS, column attributes, deixa eu ver o que é o column attributes. Só string de substituição do template, teria que descobrir onde é que ele utiliza o string de substituição, e não está especificado aqui, não tem um exemplo. Então, essa eu fico devendo para vocês, o column attributes. Appearance da nossa região. Todas essas alternativas aqui, isso aqui vocês, da mesma maneira que aquelas opções que estão dentro do template, vocês vão começar a utilizar isso aqui, descobrir o que é mais agradável para o usuário de vocês, e vão fazer os ajustes de acordo. Alguns templates aqui, eles acrescentam algumas coisas para o comportamento da página, alguns são obrigatórios em algumas coisas, por exemplo, o carrossel lá, ele tem um template próprio lá, que a gente pode montar uma lista de cards dentro dele, e ele tem o código embarcado para ficar girando aqueles cards dentro de si mesmo. O Collapsible, ele vem com a setinha para a gente minimizar a região, de maneira a dar mais espaço para o usuário para ver outras informações importantes na tela, se ele assim quiser. E os demais, acho que é só aparência mesmo. Mas fiquem bem à vontade aí para irem brincando com essas alternativas aí e vendo o que é mais agradável aos olhos dos usuários de vocês. Template Options, a gente já esteve aqui antes. Eu disse que vocês vão também fazer a questão de altera, ver como é que fica, agradou a alteração. Se eu for explicar todas essas opções aqui, a gente vai passar uma aula inteira dedicada a isso e raramente vocês vão utilizar esse conhecimento. Uma classe CSS geral para a região, daí aqui entra novamente a questão do plano de fundo, que lá podemos ter um plano de fundo de página, podemos ter um plano de fundo de região. Óbvio que tudo isso
tem o seu custo, nada disso chega na estação do cliente sem trafegar pela rede. Então, quanto mais imagem para trafegar, maior a demora na entrega, a não ser que vocês tenham uma rede de fibra ótica na estação de trabalho do cliente. Daí vocês não precisam se preocupar. Mas isso é meio raro de encontrar, né? Um ícone do lado do título, confesso que isso aqui é meio que uma coisa inócua. Aqui o Render Components. Isso serve para o seguinte. Aqui no caso está a definição default e correta, que o item e o botão ficam acima do conteúdo. Se vocês mudarem, o botão e o item vão para baixo do conteúdo. Pode ser necessário lá de vez em quando? Pode. Mas tem a opção aqui de fazer o ajuste. Landmark, também coisa que acabou de chegar. Pedir uma ajuda aqui para o Help. Questão da acessibilidade, né? Deixar o ambiente configurado para portadores de necessidades. Ainda não tive a oportunidade de aplicar isso aqui na prática. A nossa região pode ter um static ID. Isso vai ser necessário quando a gente precisar colocar JavaScript na nossa página e esse JavaScript precisar conversar com a nossa região. Então, ele vai identificar com qual região ele tem que conversar por esse static ID aqui. Esse custom attributes aqui, a gente volta para o mesmo conceito de aparência dos nossos objetos. Aqui, Region Display Selector. Lá na frente, quando a gente tiver uma página com mais regiões, eu vou apresentar a utilidade desse cara aqui para vocês. Se é para excluir o título de uma tradução, o Apex ele tem um recurso chamado tradução, em que vamos imaginar o seguinte cenário. A aplicação de vocês ela tem que funcionar no Brasil e tem que funcionar na Colômbia. Então, em vez de vocês terem toda a parte estática resolvida dinamicamente para apresentar em português e em espanhol, ou vocês terem uma aplicação em português e outra aplicação em espanhol, vocês podem ter somente uma aplicação em português, e vocês vão gerar uma única vez uma tradução dela, dizendo que a tradução deve ser em espanhol, e daí lá na Colômbia, quando acessarem, irão consumir a aplicação em espanhol e no Brasil irão consumir a aplicação em português. Então, existe essa funcionalidade dentro do Apex. Ainda não cheguei a trabalhar num projeto internacional em que eu pudesse botar isso em prática. Tem colegas que já botaram em prática, eu só pratiquei a nível de treinamento mesmo. Funciona bem. Não é assim a 8ª maravilha do mundo, a tradução mais perfeita, no fim das contas, o desenvolvedor tem que fazer toda a tradução. O recurso, ele somente é fundamental para evitar que cada vez que a gente mexer, a gente tem que fazer todo o trabalho novamente. A nossa região pode ter texto de cabeçalho e texto de rodapé. A nossa região ela pode ter uma condição de exibição. Quando o usuário for o Pedro, exibe. Quando o usuário for o Henrique, não exibe. Todas essas alternativas aqui para vocês construírem as condições de vocês. Tá? Termos práticos para todos vocês que estão vindo do mundo PLSQL, se vocês imaginam
o desenvolvimento do jeito que eu imagino o desenvolvimento, eles todos provavelmente vão parar ali onde diz item is not null. Ali para baixo, vocês não vão aproveitar mais nada. Ali para baixo, tudo que vocês forem fazer, só um instante, Newton. Tudo que vocês precisarem montar de lógica depois do item is not null, eu tenho quase certeza de que vocês vão querer resolver aqui como uma expression, como uma function ou alguma coisa equivalente. E, no fim das contas, acaba sendo mais rápido do que ficar identificando aqui uma dessas alternativas aqui, ainda testando se realmente funciona. Isso aqui eu vou dizer assim que eu ainda não tive oportunidade de explorar todas essas alternativas ao longo de 17 anos de prática e não tenho nenhuma situação que eu não tenha conseguido resolver com essas opções aqui para cima. Para mim, o limite é aqui, ó, no item is not null. Diga, Newton. Tá mudo. Alô? Opa, Alô? pode falar. Essa parte de tradução, eu tenho um pouco de interesse, que eu já tive que fazer isso em Oracle Forms, né? Traduzindo para inglês e para espanhol, né? Só que no Forms ele acaba gerando uma nova versão do fonte, né? Você entra com software que extrai todos os labels de todos os relatórios e de todos os reportes. Você, nos relatórios, todas as telas, você dicionariza tudo, traduz tudo, depois você coloca de novo isso no Forms e compila de novo, você gera duas versões compiladas. Você tem que trabalhar, é uma desgraça fazer isso em Oracle Forms, eu já fiz isso para inglês e para espanhol, né? No Apex... Cada mexida no FMB, você tem que gerar as 3 compilações para o FMX. Isso, essa é uma desgraça. Eu já fiz isso e é um inferno. No Apex, eu já tive problema também para traduzir para... Eu tinha uma versão em português e a gente traduziu para o inglês e traduziu para o espanhol para ser usado no Chile. Agora, você me disse que tem uma opção, só que nós geramos 3 versões de fonte. Nós duplicamos a aplicação e saímos traduzindo manualmente. Sim. Aonde que é isso em Globalization? Onde é que eu dicionarizo isso daí? Como é que eu mexo para traduzir isso daí? Você falou naquele lugar, mas naquele lugar aí era só não traduzir. Aonde que eu traduzo tudo que eu tenho na tela, que eu extraio tudo, dicionarizo e faço ele funcionar? Como que ele gera isso tudo? Me dá 5 minutinhos para eu finalizar as propriedades do objeto aqui e eu mostro. Tá bom, ok, legal. Aí temos aqui ainda o read-only, obedece à mesma lógica do server-side condition. A gente vai colocar uma condição para que tudo que está nesta região seja somente leitura. Temos a questão do esquema de autorização. O usuário pode precisar satisfazer alguma condição diferente de ser da cidade de Salvador, além de ser do estado da Bahia, daqui a pouco tem que ser da Bahia e de Salvador. Então, mais ou menos esse é o conceito da segurança, para não precisar criar trocentas condições dentro do próprio perfil de usuário. A gente tem a propriedade aí do esquema de autorização para servir como auxiliar e como garantidor disso tudo. Quando a gente for montar esquema de autorização, isso vai ficar tudo mais claro. Server cache, como eu disse, ainda não consegui fazer uma experiência válida de server cache. Server cache, do jeito que o Apex administra, ele somente seria útil se eu tivesse a certeza de que um conjunto de dados em server cache, ele realmente permaneceria inalterado durante toda a sessão
do meu usuário. Eu faria a definição aqui, cache por sessão. Aí como é que eu posso garantir que um conjunto de dados aí ele permaneça inalterado por 14 horas? Então, não tive oportunidade ainda. O customizable dos usuários finais aqui, ele está com algum bugzinho que ele não está mostrando o ícone dele, é questão do usuário poder fazer resize da região. E o nosso build option é o mesmo conceito aquele que eu falei lá na nossa aplicação mesmo, na nossa página. Se eu colocar aqui um build option de negação, em que a resposta dê false, é como se esse objeto não existisse na aplicação fora do desenvolvimento. Ele não vai existir em lugar nenhum, exceto para os desenvolvedores. Finalizado aqui, deixa eu só salvar aqui, devo ter mexido em alguma coisa. Alguma dúvida sobre as propriedades do objeto região até então? Detalhe aqui, ó, nos atributos. Temos, então, quando for report, temos, então, a questão da quantidade de linhas que é para ser exibida ao mesmo tempo. Aqui, o nosso Classic Report, ele tem a opção de ser exibido com todas essas alternativas de template aqui. Algumas delas vão precisar de labels específicos delas. A gente vai, inclusive, construir algumas dessas alternativas aqui ao longo das nossas aulas do treinamento do Fundamentals ainda. Mas, basicamente, todas elas têm uma aparência distinta e quase todas elas também têm o conceito de labels específicos. Mas isso está tudo tão acabado, tudo tão pronto, que... Deixa eu só fazer um teste rápido aqui. Vou duplicar aqui. Não precisam fazer junto, tá? Tem uma segunda XYZ aqui. E vou pegar aqui nos atributos e vou dizer que o template é cards. E vou mandar executar. Ó, ele me entregou pronto o que ele quer. Ele está me dizendo, ó, tu precisa de um card title, tu precisa de um card text, tu precisa de um card subtext. Eu vier aqui no meu, na minha query, dessa nova região que eu acabei de criar, vier aqui no nome e colocar só o label aqui, card title, já vai estar resolvida essa parte. Ó, já apareceu o nome aqui. Só teria que, para uma outra entrada lá, teria que botar card text. E já estaria funcionando com um template bem mais amigável do que os outros. Só mudar para todos aqui, só para vocês verem o rearranjo dos objetos em tela. Ó. 3 cards lado a lado. Deixa eu ver se isso é ajustável ou não. Região é do tipo cards. Vamos ver aqui. Ó. Aqui, ó. Layout, 3 colunas, 2 colunas, 4 colunas, 5 colunas, float, spam, forçar tudo na mesma linha. Então, bastante fácil de ser feito. Vou remover aqui, porque isso aqui a gente vai encontrar mais adiante ainda. Apresentando para o Newton, só vou ter que treinar um pouquinho também antes de fazer, porque faz muito tempo que eu não faço. A questão das traduções. Então, a tradução ela é um componente compartilhado. Aqui está o translate aqui. Application Translations, aqui, ó, a última alternativa da última coluna dos componentes compartilhados. Aí temos, eu vou ter, como eu disse, eu tenho que treinar um pouco esse passo a passo aqui, então eu vou te pedir um tempinho aí, Newton, até a próxima aula, para eu te dar
uma resposta mais objetiva de como fazer. Pode ser? Então, ok, nem precisa perder tempo. Já dou uma olhada aqui, eu dou uma pesquisada também. Bem Assim, tranquilo. porque nós não fizemos isso, nós acabamos fazendo, copiamos a aplicação, geramos uma outra, Uhum. entramos campo a campo, traduzindo tudo, entendeu? E daí, na hora da manutenção, eu tinha que mexer nas 3 também. E estamos assim até hoje. Nós temos mas- aplicações em Apex que tem português, inglês e espanhol. É mais difícil do que no Forms. É mais difícil que o Forms, né? E aí um pede, assim, tem vantagem e desvantagem, né? Porque o time da Espanha pede uma alteração, o time dos Estados Unidos pede outra Vocês coisa. têm essa particularidade, então. Vocês realmente têm 3 rotinas distintas. Não, era para ser igual, né? Mas aí um começa a querer a regra 1, outro quer a regra 2, aí começou assim, acabou no fim ajudando isso, né? Mas era para ser um único software, né? Mas aí um pede uma coisa, outro pede outra, aí começa a ter 3 versões da mesma coisa, né? Achei que isso era o problema só dos meus usuários. Achei que Não, os do meu também. vendedores não tinham esses problemas com os usuários. Não, é igualzinho, só muda a empresa. Obrigado. Turma, são 20h25, vamos fazer o nosso intervalo de hoje exatamente no meio, e na volta do intervalo a gente começa a falar de reporte interativo às 20h35, combinado? Até daqui a pouquinho.